Capítulo 8. A busca da verdade. Respostas inesperadas. Eu posso lhes ajudar. A voz de Lua Dourada soou limpa como um sino de prata. A filha do líder viu o olhar chocado de Sturm. Ela compreendeu o aviso de Stannis. Mas este não foi o ato de uma mulher tola e histérica. Lua Dourada estava longe disso. Ela tinha governado sua tribo durante 10 anos, desde que a enfermidade tinha se abatido sobre seu pai como um relâmpago, deixando-o incapaz de falar com clareza nem movimentar o braço e a perna direita. Ela tinha liderado sua tribo em tempos de guerra com as tribos vizinhas e em tempos de paz. Ela tinha frustrado tentativas de lhe roubarem o poder. Ela sabia que o que ela estava fazendo neste momento era perigoso. Estes clérigos estranhos enchiam-na de repugnância. Mas era óbvio que eles sabiam alguma coisa sobre esse cajado, e ela tinha de saber a resposta. O cajado de cristal azul encontra-se em meu poder, Lua Dourada disse aproximando-se do líder dos clérigos, com a cabeça orgulhosamente ereta. Mas nós não o roubamos, o cajado nos foi dado. Vendaval parou em um dos lados dela, Sturm do outro. Caramon veio correndo através da vegetação e ficou atrás dela, com a mão no punho da espada e um sorriso ansioso no rosto. Assim você diz... O clérigo disse com uma voz suave de escárnio. Ele fitou o cajado marrom na mão dela, com olhos ávidos, negros e brilhantes. Depois esticou a mão coberta de bandagens para pegá-lo. Lua Dourada puxou rapidamente o cajado para junto de seu corpo. O cajado foi tirado de um lugar de grande mal, ela disse. Eu farei o que for preciso para ajudar seu irmão enfermo, mas não vou entregar o cajado a você ou a quem quer que seja, até estar completamente convencida de seu direito a ele. O clérigo hesitou e olhou novamente para seus companheiros. Stannis os viu fazerem gestos nervosos em direção aos cintos largos de pano que eles usavam, amarrados em volta de seus roupões folgados. Stannis notou que os cintos eram largos e incomuns, e tinham um estranho volume debaixo deles que não era, ele tinha certeza, produzido por livros de orações. Ele praguejou, frustrado, desejando que Caramon e Sturm estivessem prestando atenção, mas Sturm parecia completamente relaxado e Caramon cutucava Sturm, como se os dois estivessem curtindo uma piada entre eles. Stannis levantou o arco cuidadosamente e colocou uma flecha na corda. O clérigo finalmente curvou a cabeça em submissão e enfiou as mãos nas mangas. Nós seremos gratos por qualquer ajuda que você puder dar a nosso pobre irmão, ele disse com a voz abafada. Depois eu espero que você e seus companheiros voltem conosco para Raven. Eu prometo que você se convencerá de que o cajado veio parar em suas mãos por engano. Nós vamos para onde decidirmos ir, irmão, Caramon grunhiu. Tolo, Stannis pensou. O meio-elfo pensou em gritar um aviso. Depois decidiu continuar escondido para o caso de seu temor cada vez maior se concretizar. Lua Dourada e o líder dos homens com mantos passaram pelo carrinho, Vendaval ao lado dela. Caramon e Sturm permaneceram próximos à frente do carrinho, olhando-o com interesse. Quando Lua Dourada e o clérigo chegaram à traseira, o clérigo escondeu sua mão coberta de bandagens e levou Lua Dourada na direção do carrinho. Ela se esquivou de seu toque e adiantou-se sozinha. O clérigo curvou-se humildemente, depois levantou um pano que cobria a traseira do carrinho. Segurando o cajado à sua frente, Lua Dourada olhou para dentro do carrinho. Stannis viu uma explosão de movimento. Lua Dourada gritou. Houve um clarão azul e um grito. Lua Dourada pulou para trás enquanto Vendaval postava-se à sua frente. O clérigo levantou um chifre na direção de seus lábios e tocou umas notas longas e lamentosas. Caramon! Sturm! Stannis gritou levantando seu arco. É uma arma! Um grande peso caiu sobre o meio-elfo vindo do alto, derrubando-o no chão. Mãos fortes tentavam agarrar sua garganta, enquanto empurravam seu rosto contra as folhas molhadas e a lama. Os dedos do homem tinham-no agarrado de jeito e começaram a apertar. Stannis lutou para respirar, mas seu nariz e sua boca estavam cheios de lama. Já vendo estrelas, ele atacou freneticamente as mãos que tentavam esmagar sua garganta. O aperto do homem era incrivelmente forte. Stannis sentiu que começava a perder a consciência. Ele tensionou os músculos para uma única e desesperada tentativa. Depois ouviu um grito rouco e o barulho de um osso sendo esmagado. As mãos relaxaram seu aperto e o enorme peso foi tirado de cima dele. Stannis ficou de joelho e sentia muita dor ao respirar. Limpando a lama de seu rosto, ele olhou para cima e viu Flint com um pedaço de tronco nas mãos. Mas aos olhos do anão não estavam olhando para ele. Eles olhavam para o corpo a seus pés. Stannis acompanhou o olhar perplexo do anão e se encolheu aterrorizado. Não era um homem.
Asas coriáceas saíam de suas costas, asas cheias de escamas, como um réptil. As mãos e os pés eram grandes e tinham garras, mas ele andava em pé, como um homem. O rosto da criatura, entretanto, foi o que fez ele estremecer. Não era o rosto de qualquer ser vivo que ele já tivesse visto antes, nem em Kryn, nem em seus mais loucos pesadelos. A criatura tinha o rosto de um homem, mas era como se um ser maligno tivesse retorcido e transformado no rosto de um réptil. Por todos os deuses, Raistlin falou, arrastando-se até Tanis. O que é isso? Antes que Tanis pudesse responder, ele viu pelo canto dos olhos o forte brilho de uma luz azul e ouviu o chamado de Lua Dourada. Por um momento, enquanto olhava para dentro do carrinho, Lua Dourada ficou tentando imaginar que doença terrível poderia transformar a carne de um homem em escamas. Ela tinha se adiantado para tocar o pobre clérigo com seu cajado, mas naquele instante a criatura saltou sobre ela, tentando agarrar o cajado com as garras de sua mão. Lua Dourada tropeçou para trás, mas a criatura foi rápida e as garras de sua mão se fecharam em volta do cajado. Houve um clarão ofuscante de azul. A criatura gritou de dor e caiu para trás, apertando sua mão negra. Vendaval, de espada em punho, tinha se colocado à frente da filha de seu líder, mas agora ela ouvia ele respirar com dificuldade e viu o braço que empunhava a espada cair de fraqueza. Ele cambaleou para trás e não fez nenhum esforço para se defender. Mãos ásperas com bandagens agarraram Lua Dourada por trás. Uma mão horrível, cheia de escamas, tapava sua boca. Lutando para se libertar, ela deu uma espiada em Vendaval. Ele olhava com os olhos arregalados de terror a coisa que estava no carrinho. O rosto mortalmente pálido e a respiração rápida e superficial, como um homem que acorda de um pesadelo e descobre que é tudo realidade. Lua Dourada, filha forte de uma raça de guerreiros, deu um chute para trás, tentando atingir o joelho do clérigo que a segurava. Seu chute habilidoso pegou seu oponente de surpresa e esmagou-lhe a rótula. No instante que o clérigo afrouxou o aperto, Lua Dourada deu uma volta e acertou com um cajado. Ela ficou surpresa ao ver o clérigo despencar no chão, parecendo ter sido derrubado com um soco que o próprio Caramon teria invejado. Ela olhou perplexa para o cajado, que agora emitia uma luz azul brilhante. Mas não havia tempo para se maravilhar. Outras criaturas a cercavam. Ela brandiu o cajado luzente, percorrendo um arco largo, mantendo-os afastados. Mas por quanto tempo? Vendaval! O grito de Lua Dourada tirou o homem das planícies de seu estado de terror. Virando-se, ele a viu caminhando de costas para a floresta, mantendo os clérigos à distância com seu cajado. Ele agarrou um dos clérigos por trás e o jogou pesadamente no chão. Um outro se jogou sobre ele, enquanto um terceiro correu na direção de Lua Dourada. Houve um ofuscante clarão azul. Um segundo antes de Tanis gritar, Sturm tomou consciência de que os clérigos tinham preparado uma armadilha e sacou a espada. Ele tinha visto uma mão com garras se esticando para agarrar o cajado pelos vãos entre as tábuas do carrinho. Ele tinha corrido para dar cobertura a Vendaval, mas o cavaleiro estava totalmente despreparado para a reação do homem das planícies ao ver a criatura no carrinho. Sturm viu Vendaval cambalear para trás, indefeso, enquanto a criatura empunhava um machado de guerra com a mão que não estava ferida e corria na direção do bárbaro. Vendaval não fez nenhum movimento para se defender. Ele só conseguiu olhar com a arma pendurada em sua mão. Sturm enfiou sua espada nas costas da criatura. A coisa gritou e se virou para atacá-lo, arrancando com a torção a espada da mão do cavaleiro. Babando e gorgolejando em sua fúria de morte, a criatura envolveu o perplexo cavaleiro com seus braços e o carregou para dentro da estrada lamacenta. Sturm sabia que a coisa que o tinha agarrado estava morrendo e se esforçou para vencer o terror e a repulsa que sentiu ao toque de sua pele gosmenta. O grito parou e ele sentiu a criatura ficar rígida. O cavaleiro empurrou o corpo para o lado e começou rapidamente a puxar sua espada das costas da criatura. A arma não se mexeu. Ele olhou para ela sem acreditar, depois deu um tranco na espada com toda a força, chegando até mesmo a usar o pé contra o corpo para ter mais apoio. A arma estava bem presa. Furioso, ele bateu na criatura com as mãos. Depois se afastou com medo e repugnância. A coisa tinha se transformado em pedra. Caramon! Sturm gritou, quando outro dos estranhos clérigos partiu em sua direção brandindo um machado. Sturm se abaixou, sentiu uma dor cortante e depois ficou cego quando o sangue escorreu sobre seus olhos. Ele tropeçou, incapaz de ver, e um peso esmagador o jogou no chão. Caramon, que estava próximo à frente do carrinho, partiu em socorro de Lua Dourada quando ouviu o grito de Sturm. Então, duas das criaturas o atacaram,
Brandindo sua espada curta de um lado para o outro para forçá-los a manter distância, Caramon sacou sua adaga com a mão esquerda. Um clérigo pulou sobre ele e Caramon cortou, produzindo um corte profundo na carne da criatura. Ele sentiu um cheiro fétido de coisa em decomposição e viu uma mancha verde repulsiva aparecer no roupão do clérigo. Mas o ferimento pareceu dar a impressão de servir somente para enraivecer a criatura. Ela continuou avançando, a saliva pingando de suas mandíbulas, que eram as mandíbulas de um réptil, não de um homem. Por um instante, o pânico tomou conta de Caramon. Ele já tinha lutado contra trolls e goblins, mas esses clérigos horríveis o deixavam completamente amedrontado. Ele se sentiu perdido e sozinho. Então, ouviu um sussurro tranquilizante perto dele. "Eu estou aqui, meu irmão." A voz calma de Raistlin encheu sua cabeça. "Já não era sem tempo", Caramon arquejou, ameaçando a criatura com sua espada. "Que tipo de clérigos infames são estes?" "Não os perfure", Raistlin advertiu rapidamente. "Eles viram pedra. Eles não são clérigos, são um tipo de homem réptil. Essa é a razão para eles estarem usando roupões e capuzes." Apesar de serem diferentes como a sombra e a luz, os gêmeos lutavam bem em grupo. Eles trocavam algumas palavras durante a batalha, seus pensamentos emergindo mais rápido do que qualquer língua seria capaz de traduzir. Caramon largou a espada e a adaga e flexionou os enormes músculos de seus braços. As criaturas, ao verem Caramon largar suas armas, avançaram na direção dele. As bandagens tinham se soltado e voavam de forma grotesca em volta delas. Caramon fez uma careta ao ver os corpos cheios de escamas e as mãos com garras. "Estou pronto", ele disse ao irmão. "Ashtasark, Simiralan, Krinawi", disse Raistlin suavemente, e jogou um punhado de areia no ar. As criaturas pararam, balançaram as cabeças grogues, enquanto um sono mágico caía sobre eles. Mas então, eles piscaram os olhos. Depois de alguns segundos, eles recobraram a consciência e atacaram novamente. "Resistentes à magia", Raistlin murmurou espantado. Mas aquele breve interlúdio de quase um sono foi suficiente para Caramon. Envolvendo os pescoços esqueléticos das criaturas com as mãos enormes, o guerreiro bateu suas cabeças uma contra a outra. Os corpos caíram no chão como estátuas sem vida. Caramon olhou para cima e viu mais clérigos rastejando sobre os corpos de pedra de seus irmãos. Espadas de lâmina curva brilhavam em suas mãos envoltas em bandagens. "Fique atrás de mim", Raistlin ordenou num sussurro rouco. Caramon se agachou e pegou a adaga e a espada. Ele se movia atrás de seu irmão, temendo pela segurança do gêmeo, mas sabendo que Raistlin não poderia lançar sua magia se ele ficasse no caminho do mago. Raistlin olhou fixamente as criaturas que, ao reconhecerem o utilizador de mágica, pararam e olharam uma para a outra, hesitantes, sem se aproximarem. Um deles se jogou no chão e rastejou para debaixo do carrinho. O outro avançou com a espada preparada, na esperança de empalar o mago antes que a mágica fosse conjurada, ou pelo menos interromper a concentração, que era tão necessária para o realizador da magia. Caramon berrou. Raistlin parecia não ouvir nem ver qualquer um deles. Lentamente ele levantou as mãos. Mantendo seus polegares juntos, ele abriu os dedos como um leque e disse: "Cair Tangus Miopiar!" A mágica atravessou seu corpo delicado e a criatura foi envolta em chamas. Recobrando-se de seu choque inicial, Tanis ouviu Sturm gritar e correu para a estrada. Ele brandiu a espada como uma clava e acertou a criatura que mantinha Sturm preso ao chão. O clérigo caiu com um grito e Tanis conseguiu arrastar o cavaleiro ferido para o mato. "Minha espada!" Sturm resmungou atordoado. O sangue escorria pelo seu rosto. Ele tentou limpá-lo, mas não conseguiu. "Nós a pegaremos", Tanis prometeu, tentando imaginar como. Olhando para a estrada, ele viu uma grande quantidade de criaturas saindo da mata e caminhando na direção deles. A boca de Tanis estava seca. "Nós temos que sair daqui", ele pensou, lutando contra o pânico. Ele se forçou a parar e respirar fundo. Depois, ele se voltou para Flint e Taslerhoff, que tinham corrido atrás dele. "Fiquem aqui e protejam Sturm", ele insistiu. "Eu vou juntar os outros. Nós vamos voltar para a mata." Sem esperar resposta, Tanis correu para a estrada, mas as chamas da magia de Raistlin se acenderam e ele foi obrigado a se jogar no chão. O carrinho começou a soltar fumaça quando o estrado de palha sobre o qual a criatura estava deitada pegou fogo. "Fique aqui e proteja Sturm!" Flint disse, segurando com firmeza seu machado de batalha. Por ora, as criaturas que vinham pela estrada pareciam não ter notado a presença do anão, do Kender, nem do cavaleiro ferido, deitado nas sombras das árvores. Sua atenção estava focalizada em dois pequenos grupos de guerreiros em luta.
Mas Flint sabia que era somente uma questão de tempo. Ele plantou mais firmemente os pés no chão. Faça algo por Sturm, ele disse para Taz irritado. Faça alguma coisa de útil pelo menos uma vez. Eu estou tentando, Tasslehoff respondeu num tom magoado. Mas eu não consigo estancar o sangue. Ele limpou os olhos do cavaleiro com um lenço razoavelmente limpo. Pronto, você consegue ver agora? Ele perguntou ansioso. Sturm grunhiu e tentou se sentar, mas a dor se espalhou por sua cabeça e ele caiu para trás. Minha espada, ele disse. Tasslehoff olhou em volta e viu a arma de 2 mãos cravada nas costas do clérigo morto. Fantástico! Exclamou Kender de olhos arregalados. Olhe, Flint, a espada de Sturm! Eu sei, seu Kender idiota com cérebro de sapo! Flint rugiu com a lâmina em punho quando ele viu uma criatura correndo na direção deles. Eu vou buscá-la! Taz disse alegremente para Sturm enquanto se ajoelhava ao seu lado. Não demoro nada! Não! Flint gritou, percebendo que o clérigo que estava atacando estava fora do campo de visão de Taz. A espada curva e maligna da criatura moveu-se num arco brilhante que tinha o pescoço do anão como endereço. Flint brandiu o machado, mas naquele momento, Tasslehoff, que estava de olho na espada de Sturm, levantou-se. O cajado Rupak do Kender atingiu Flint na parte de trás dos joelhos, fazendo com que suas pernas se dobrassem. A espada da criatura assobiou inofensiva sobre a cabeça do anão, enquanto ele dava um grito perplexo e caía de costas em cima de Sturm. Tasslehoff, ouvindo o anão gritar, olhou para trás, surpreso com a estranha cena. Um clérigo estava atacando o anão, que por alguma razão estava deitado de costas com as pernas para cima quando ele deveria estar em pé lutando. O que é que você está fazendo, Flint? Taz gritou. Indiferentemente, ele atingiu a criatura no peito com seu Rupak. Atingiu-a novamente na cabeça, o que a fez curvar-se para a frente, e a observou caindo no chão inconsciente. Pronto, ele disse irritado para Flint. Eu tenho que resolver tudo para você? O Kender virou-se e caminhou na direção da espada de Sturm. Lute por mim! O anão levantou-se com dificuldade, cuspindo de ódio. Seu elmo tinha escorregado para cima de seus olhos, cegando-o momentaneamente. Flint o empurrou para trás no momento em que outro clérigo lançou-se sobre ele, derrubando o anão no chão novamente. Tannis encontrou Lua Dourada e Vendaval em pé, de costas um para o outro. Lua Dourada se defendendo das criaturas com seu cajado. 3 deles estavam mortos a seus pés, seus restos enegrecidos pela chama azul do cajado. A espada de Vendaval tinha ficado presa nas entranhas de uma outra estátua. O homem das planícies tinha tirado de seu ombro sua última arma, o arco curto, e tinha uma flecha já pronta. As criaturas estavam afastadas naquele momento, discutindo suas estratégias em voz baixa numa língua indecifrável. Sabendo que eles iriam atacar o homem das planícies dentro de instantes, Tannis saltou na direção deles e atingiu uma das criaturas por trás, usando a prancha de sua espada. Depois, com as costas de sua mão, acertou a outra. Vamos! Ele gritou para o homem das planícies. Por aqui! Algumas criaturas se viraram diante deste novo ataque, outras hesitaram. Vendaval disparou uma flecha e derrubou uma delas. Depois, agarrou a mão de Lua Dourada e juntos eles correram na direção de Tannis, pulando sobre os corpos de pedra de suas vítimas. Tannis deixou-os passar por ele, defendendo-se das criaturas com a prancha de sua espada. Tome, pegue esta adaga, ele gritou para Vendaval quando o bárbaro passou por ele correndo. Vendaval agarrou a adaga, virou-se e atingiu uma das criaturas no queixo, com um golpe ascendente do cabo da adaga que quebrou o pescoço da criatura. Houve um novo lampejo de chama azul quando Lua Dourada usou seu cajado para tirar mais uma criatura de seu caminho. Depois, eles entraram na mata. O carrinho de madeira queimava. Olhando através da fumaça, Tannis conseguiu ver a estrada. Um frio percorreu sua espinha quando ele viu formas escuras, com asas, flutuando em direção a eles a quase 1 quilômetro dos 2 lados da estrada. O caminho estava fechado nas 2 direções. Eles ficariam sem saída, a menos que fugissem para a floresta imediatamente. Ele chegou ao lugar onde havia deixado Sturm. Lua Dourada e Vendaval estavam lá, Flint também. Onde estavam os outros? Ele olhou em volta, no meio da fumaça espessa, piscando. Ajude Sturm, ele falou para a Lua Dourada. Depois se virou para Flint, que tentava sem sucesso arrancar seu machado do peito de uma criatura de pedra. Onde estão Caramon e Hastling? E onde está Taz? Eu disse a ele para ficar aqui. Droga de Kender, quase me matou, Flint explodiu. Espero que eles o levem. Espero que eles o usem como carne para cachorro. Espero... Em nome dos deuses, Tannis praguejou irritado.
Ele saiu andando em direção ao lugar onde tinha visto Caramon e Haste pela última vez e deu de cara com o Kender, que vinha arrastando a espada de Sturm de volta. A arma era quase tão grande quanto Taslerhoff, e ele não conseguia levantá-la, por isso ele a arrastava pela lama. Como você conseguiu fazer isso? Stannis perguntou maravilhado, tossindo por causa da fumaça espessa que havia em volta deles. Tás sorriu. Lágrimas escorriam pelo rosto por causa da fumaça em seus olhos. A criatura virou pó, ele disse feliz. Stannis, foi maravilhoso. Eu cheguei lá e puxei a espada e ela não saiu. Aí eu puxei outra vez e... Agora não. Volte para junto dos outros. Stannis agarrou o Kender e o empurrou para frente. Você viu Caramon e Haste? Justamente nessa hora, ele ouviu a voz do guerreiro ribombar no meio da fumaça. Nós estamos aqui! Caramon arquejou. Ele tinha os braços em volta do irmão, que estava tossindo incontrolavelmente. Nós destruímos todos eles? O homenzarrão perguntou animadamente. Não, nós não os destruímos, Stannis respondeu com tristeza. Na verdade, nós temos que fugir para o sul, pela floresta. Ele colocou o braço em volta de Raistlin e juntos eles se apressaram de volta para o lugar onde os outros estavam agrupados perto da estrada, sufocados pela fumaça, mas gratos pela cobertura que ela dava. Sturm estava de pé, o rosto pálido, mas a dor na cabeça tinha sumido e a ferida tinha parado de sangrar. O cajado o curou? Stannis perguntou à Lua Dourada. Ela tossiu. Não completamente, apenas o suficiente para ele andar. Ele tem limites, Raistlin disse ofegante. Sim, Stannis interrompeu. Bem, nós vamos para o sul, pela floresta. Caramon balançou a cabeça. Aquela é a mata escura, ele começou. Eu sei, você prefere lutar com os vivos, Stannis interrompeu. Como é que você se sente a esse respeito agora? O guerreiro não respondeu. Tem mais daquelas criaturas vindo dos dois lados. Nós não conseguiremos resistir a um outro ataque. Mas nós não entraremos na mata escura se não precisarmos. Existe uma trilha de caça não muito longe daqui, que nós podemos usar para chegar ao pico Olho do Orador. Lá nós poderemos ver a estrada para o norte e todas as outras direções. Nós poderíamos ir para o norte até a caverna. O barco está escondido lá, Vendaval sugeriu. Não! Gritou Flint com uma voz sofrida. Sem dizer outra palavra, o anão girou o corpo e se enfiou na mata, correndo para o sul tão rápido quanto suas pequenas pernas podiam carregá-lo.